Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia! Hoje entramos no segundo e último dia de exposição da carta de Paulo aos Gálatas. Eu sou o professor Fábio Machado e hoje estarei expondo os capítulos 4, 5 e 6. No capítulo 4 de Gálatas, nos versos de 1 a 7, Paulo vai falar que o Evangelho isenta-nos da lei. Portanto, pensem assim: enquanto não atingir a maturidade, o herdeiro está numa posição igual à de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Ele deve obediência a seus tutores e administradores até que a idade determinada por seu pai seja alcançada. Nós também éramos como crianças, escravos dos princípios básicos deste mundo. Porém, quando chegou o tempo certo, Deus nos enviou seu Filho, nascido de mulher e sob a lei, para nos resgatar. Haja visto que estávamos sob a lei, com o propósito de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. E por meio desse Espírito nós clamamos Abba, que significa Pai. Agora não somos mais escravos, mas filhos de Deus. E uma vez que somos filhos, Deus nos tornou herdeiros dele. Dos versos 8 a 20 do capítulo 4, Paulo vai expressar a preocupação dele com os Gálatas. E começa: antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos de deuses que não existem. Entretanto, agora que vocês conhecem a Deus realmente, por que desejam retroceder e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos desse mundo? Vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou anos. Temo por vocês. Talvez tenha trabalhado à toa e meu árduo trabalho em seu favor tenha sido inútil. Irmãos, sejam como eu, pois eu também sou como vocês. E vocês me trataram bem. E se lembram de que eu estava doente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. Embora minha saúde precária fosse um motivo para me rejeitarem, vocês não me desprezaram e nem me mandaram embora. Ao contrário, acolheram-me e cuidaram de mim como se eu fosse um anjo de Deus, ou até mesmo o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza de que, se fosse possível, teriam arrancado os próprios olhos e os doariam para mim. Acaso me tornei inimigo de vocês porque lhe digo a verdade? Esses falsos mestres estão ansiosos para agradá-los, mas seus motivos não são bons. Querem afastá-los de mim para que dependam deles. Se alguém deseja agradá-los, ótimo, mas que o façam sempre, e não só na minha presença, mas também na minha ausência. Ó meus queridos filhos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por causa de vocês. E elas continuarão até que Cristo seja gerado plenamente em cada um de vocês. Eu gostaria de poder estar aí, para lhes falar em outro tom. Mas distante como estou, não sei mais o que fazer para poder ajudá-los. Dos versos 21 a 31 do capítulo 4, Sara e Agar são uma alegoria dos dois concertos. Paulo fala a eles: digam-me, vocês que querem viver debaixo da lei, acaso sabem o que isso significa?
De acordo com as Escrituras, Abraão teve 2 filhos, um nascido de uma escrava e outro de sua esposa, que era livre. O filho da escrava nasceu segundo a vontade humana, ou seja, uma gravidez perfeitamente normal. O filho da mulher livre nasceu segundo a promessa. Sara era estéril e de idade avançada, e Deus havia prometido a ela que geraria um filho. Essas 2 mulheres ilustram 2 alianças. A primeira, Agar, representa o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei que o escravizou. E Agar, que é o Monte Sinai na Arábia, representa Jerusalém de agora, pois ela e seus filhos vivem sob a escravidão da lei. A segunda, Sara, representa Jerusalém celestial. Ela é a mulher livre e é a nossa mãe. E as Escrituras comprovam isso. Alegre-se, mulher sem filhos, você que nunca deu à luz. Grite de alegria, você que agora esteve em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido. E vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Ismael, o filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaque, o filho do poder do Espírito. E o mesmo acontece agora. Mas o que dizem as Escrituras a esse respeito? Livre-se da escrava e do filho dela. Isso faz menção à despedida de Agar e Ismael por Abraão. Pois o filho da escrava não será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Ismael não poderia ser herdeiro junto com Isaque. Concluindo, irmãos, nós não somos filhos da escrava, somos filhos da mulher livre. No capítulo 5, dos versos 1 a 15, Paulo vai falar agora da liberdade em Cristo. Por isso, irmãos, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se sujeitem novamente à escravidão da lei. Se permitirem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. E repito, todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer toda a lei. Portanto, se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pela obediência e cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado. O que importa mesmo é a fé que se expressa pelo amor. Vocês estavam indo bem na corrida, o que aconteceu? Pergunta Paulo. Com certeza, ele afirma, isso não vem de Deus, pois ele os chamou para serem livres. E vocês sabem, um pouco de fermento leveda ou se espalha por toda a massa. Confio no Senhor, que ele os guardará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que os perturbar, seja quem for, será réu de juízo. Irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, como alguns judaizantes afirmavam, por que eu continuo sendo perseguido pelos mesmos que dizem que eu concordo com eles? Isso não tem sentido. Se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz de Cristo, mas pela obediência à lei, ninguém se ofenderia. Esses que vos perturbam deveriam castrar-se a si mesmos. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não usem, porém,
essa liberdade para satisfazer sua natureza humana, para pecar. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Porque toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Dos versos 16 ao 26 do capítulo 5, nós temos as obras da carne e os frutos do Espírito. Por isso digo, permitam que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana, pecando. A natureza humana pecaminosa deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que querem realmente fazer. Porém, se estiverem guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana pecaminosa, os resultados são extremamente claros e evidentes: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Atenção! Repito o que disse antes: quem pratica estas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz fruto. Percebam que a palavra fruto está no singular e não no plural, frutos. Isso nos remete à fala de Jesus no capítulo 15 de João a respeito da videira. Lá também ele usa o termo fruto, para que dê muito fruto. Ou seja, o fruto do Espírito é o conjunto de virtudes espirituais características de crentes verdadeiramente regenerados e santificados. Eles são o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram sua natureza humana com suas paixões e os desejos pecaminosos. Já que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida, não nos orgulhando, provocando e invejando uns aos outros. No capítulo 6, dos versos 1 a 5, nós temos as últimas exortações e saudações. Paulo vai falar: irmãos, se alguém pecar, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo, e cada um se cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. Se consideram-se importantes demais para ajudar os outros, estão enganando a si mesmos. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação e certeza de havê-lo feito bem, e não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Dos versos 6 a 10, Paulo vai falar da lei da semeadura. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem compartilhar com seus mestres todas as coisas boas desses ensinos. Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear.
Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana pecaminosa, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Por isso, não cansemos de fazer o bem. Na hora certa, colheremos as bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Nos versos 11 ao 18, Paulo se gloria na cruz de Cristo e diz: escrevi com letras grandes, de próprio punho, essas palavras finais. Aqueles que procuram obrigá-los a se circuncidarem desejam causar boa impressão para outros, motivados pelo orgulho, exteriorizando sua falsa piedade, a fim de não serem perseguidos por ensinar que somente a cruz de Cristo pode salvar. E nem mesmo os judaizantes, aqueles que defendem a circuncisão, cumprem totalmente a lei. Na verdade, querem que vocês sejam circuncidados só para que eles se gloriem disso, dizendo que conseguiram convencê-los a somar-se a eles. Quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu. Não importa se fomos circuncidados ou não. O que importa é que fomos transformados em uma nova criação, regenerados, nascidos de novo pelo Espírito Santo. Que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com esse princípio e sobre o Israel de Deus. De agora em diante, que ninguém me perturbe com estas coisas, diz Paulo, pois ele leva em seu corpo cicatrizes que mostram que ele pertencia a Jesus. No verso 18, Paulo conclui abençoando os irmãos. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém. E assim, nós concluímos a exposição e a carta de Paulo aos Gálatas. E eu gostaria de meditar com os irmãos no capítulo 5, versos 22 e 23, que diz: mas o fruto do Espírito produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Na exposição, nós já observamos a singularidade da palavra fruto, mas quando consideramos a grandeza daquilo que ela representa, quando se trata de fruto do Espírito, nos maravilhamos. Ele é o resultado do novo nascimento na vida do cristão, cujas virtudes são manifestas na e através da vida dessa pessoa. Jesus afirmou que a produção desse fruto só é possível estando nele. Muitos, infelizmente, desvalorizando a graça, interpretam estes textos de forma equivocada, afirmando que Jesus, quando fala de fruto, está falando de trabalho cristão. Muito fruto, muito trabalho. Precisamos ser fiéis às Escrituras para compreender a grandeza da graça de Deus. E como lemos na carta aos Gálatas, somos salvos pela fé em Jesus e não pelas obras. Portanto, nosso Deus está realmente interessado em quem nós somos, muito mais do que naquilo que fazemos. Porque Ele sabe que para quem de fato é nascido de novo, salvo ou crente,
como quiser chamar, é impossível não cumprir seu soberano projeto, pois como diz a Escritura, pois somos obra-prima de Deus, criado em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para cada um de nós. Meus amados, que o Eterno os abençoe e até a próxima, se Deus quiser.